com coisas boas, porque afinal de contas, gente, coisa ruim já tem sempre sobrando, a gente não precisa buscar, né. Então se você tá pensando assim: "Ah, tem uma coisinha, ruim", não busca, não busca que ela te acha. Então só vai na vibe boa, na boa energia que o resto vem. A gente já começa aqui com esse astral, lembrando que o programa Tá na Pauta é dentro do Temática, e o Temática tem um oferecimento de Ótica Martinato, Grupo Ali Fórmulo, Sicredi Pioneira e Unimed Serra Gaúcha, quem a gente agradece. E já sem delongas, trazendo aqui as nossas convidadas do programa de hoje, nós estamos aqui com o Clube da Luluzinha. Cris e Estela, bom dia, gurias, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes, Estelinha, com frio, geladinho hoje, sem o sol, como assim ele não veio? É Não era verdade. era dia de escala hoje. Como é que pode, né? Como é que pode? Bom dia, Beverly, Cris e ouvintes. Bom, eu mandei a Olivia, se ela rolar no morro, gente, ela não se machuca. Ela foi o Robocop hoje, né? Tanta roupa. Ai, muita roupa. E ela Aí é nem que tá tá. reclamando. Sim, não tá reclamando agora, né, Estela? Mas é isso, se é roupa demais, parece que a gente trabalha a questão do frio, É mas não tem horrível, mobilidade. E nada. aí, se você tá com pouca roupa, que é o caso da Estelinha, É, aí tem mobilidade e passa frio. aham, tô É. Ou com os dedos seja, congelados. Não, não mas dá. aí ela chega lá, é quentinho na escola, e ela tira. Aham. Tira a touca, que eu mando até de máscara, né? Porque ela tá ilesa de gripe e eu sigo o meu plano. A Estelinha caprichou, né. Ai, Ai, ai. deu um trave aqui no meu computador, sei lá Deus o que que aconteceu e não tô conseguindo mudar a telinha, mas tá rodando a live, pelo menos o pessoal tá escutando a gente, por enquanto. Daqui um pouquinho que eu conseguir virar a telinha, eu consigo botar as imagens também. Gurias, como é que foi a semana de vocês? Vou começar por aí, né, a gente, por vezes, não se encontra, não pergunta como foi, e eu quero saber, vocês estão bem? Tudo certo? Olha aí, ó, que diferenciado. Estamos bem, Beverly. Como diria, né, os nossos avós, tendo saúde, o resto a gente corre atrás, Ai. né? Porque se a gente realmente for olhar, né, Beverly, para os corres do dia, e eu acho que todo mundo tá tão no automático respondido, nossa, foi corrido, nossa, como tá corrido. Então eu acho que é melhor a gente começar agradecendo, né? Então eu quero dizer Nossa, que a minha Uau. semana foi ótima, graças a Deus. Toda a minha família tem saúde, as pessoas que nos cercam e como a gente tem bênçãos a partir daí, né, a É. partir de que a gente muda o olhar. Os BO, É. minha filha, esses aí estão eles aí, eles estão virão, aí. eles virão, eles virão. E tu, E Estelinha? estou bem também, e essa semana nossa reunião que nós nos encontramos na nossa empresa toda terça às 8h, Cristina e Samuel estavam inspirados, e acho que a fala do Samuel foi sobre a gente amar o processo, né, porque às vezes a gente, fica pensando no resultado, na expectativa lá na ponta, e não vive o dia a dia, e não curte o cafezinho quente no frio, não curte aquele abraço, aquela sopa, sabe, coisas assim. Então, Uhum. a gente falava de trabalho, sobre, a gente quer resultado, mas e aí, tu curte conversar com aquela pessoa que tu tá querendo vender, por exemplo, né? Como é que tá na nossa vida isso? Então, É. me tocou bastante, tanto que eu postei depois falando sobre, a gente quer as coisas, mas e o processo? A gente tá vivendo a felicidade do dia a dia, né? As pequenas coisas, a gente não tá vivendo, a gente tá no automático, na correria, que nem a Cris falou. E reconheceu hoje de manhã, quando eu parei aqui na rádio, antes de vir para a rádio, hoje eu fui ao médico fazendo eu estou fazendo meus exames anuais, eu fui no médico. Quando eu parei, que cheguei um pouquinho mais tarde, porque é isso, né, a rotina é boa, ela é importante, ela é, mas de vez em quando a gente precisa fazer alguma coisa Sair fora. diferente da rotina para a gente olhar também diferente Uhum. as mesmas coisas do dia a dia. Então, como eu cheguei num horário diferente, o estacionamento muda, a igreja muda, sabe, as pessoas com quem a gente encontra, cruza, muda. E eu estava aqui pensando assim, eu parei e disse: "Gente, eu tô no modo sobrevivência". E reconhecer o que você tá naquele momento, modo sobrevivência, o que que é? É você fazer o básico. Para mim, modo sobrevivência é você fazer o básico, não é você fazer menos do que o básico. Uhum. É que normalmente a gente está sempre fazendo um pouco além, Uhum. indo um pouco a mais, porque a gente foi criada assim, é o nosso jeito. Eu sei que eu sou assim, eu sei que a Cris é assim, eu sei que a Estela é assim, eu sei que muita gente que está acompanhando o programa agora também é assim. Uhum. Só que por vezes a gente ou tá cansado, ou a saúde não permite, ou a gente chegou num momento que precisa para poder olhar, tô fazendo demais, tô fazendo de menos. E aí você entra no modo sobrevivência. Eu tô no modo sobrevivência. E reconhecer, dar nome. O que Uhum. eu sinto, o que eu tô É, vivendo, o que eu tô fazendo é isso, é. faz com que a gente, primeiro,
entenda, segundo, a gente tem um pouquinho de paz, né? Então, só para dizer assim, estou no modo sobrevivência, porque estar no modo sobrevivência já é muito mais do que muita gente está fazendo. É, É isso aí. eu acho. Tem gente que tá morto, só esqueceu de deitar. É. E eu acho que a gente, né, sofre por antecedência e Muito. talvez há coisas, né, Beverly, que a gente não vai conseguir mudar. Que de fato a gente não vai. Eu acho que a gente vive o tempo assim, mais do que nunca, né, da luta pela Uhum. mudança das coisas, né? E eu acho que até a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, né, mais pra frente, que me chamou muito a atenção sobre o tema que nós vamos falar hoje. E de fato, às vezes, poxa, será que é isso mesmo? Ou aceita, vive, né, um dia de cada vez e Uhum. deixa as coisas acontecerem, porque a gente faz tanta força para tanta coisa que não sai como a gente imagina, porque a gente tem uma mega expectativa. Semana passada eu fui para São Paulo e deixei, ficaram incumbidos de cuidar da minha prole, da rotina dos meus 2 filhos, o meu pai e a minha mãe. E eu acho assim, admiro, né, como eles levam a vida e como eles levaram a vida, assim, com essa paz, com essa tranquilidade, dentro daquilo que eles podiam fazer, né, dentro das circunstâncias deles. E eu acho que, de fato, assim, é um luxo, né, eles poderem sair da casa deles. Se mudaram para minha casa por 2 dias, era pouco, era rápido, mas e poder me ajudar na minha rotina, né? Além, eles têm uma rotina também, né, mas eu acho que isso é um luxo, tanto para Nossa. mim quanto para eles. Mas eles construíram algo, né, dentro das possibilidades e ali eles estão, Existe sabe. uma paz, É uma né, na paz, na rotina Aí deles. eu deixei lá um script da Uma agenda, super sabe, agenda. Beverly, porque de fato a gente tem o dia muito corrido e qualquer coisa não tem assim como: "Ah, o meu almoço hoje eu vou fazer de 1 hora e meia", não tem essa Aham. opção, Sim. né, o almoço ele tem que ser cravado, é 30 minutos e depois o deslocamento. É uma agenda hermética, né? É, isso aí. E aí eu deixei, daí meu pai ia postando no grupo da família: "Ó, mais uma meta concluída". E olha, Beverly, Funcionário do mês, né, da da semana. semana. E eu risquei alguns compromissos, viu, dos meninos para não sobrecarregar demais. Mas de fato, né, a gente vive a correria do dia a dia, a gente vive no modo sobrevivência, né, e eu acho que é um luxo quando alguém pode riscar a sua agenda, né, para ajudar alguém. Claro que eu sou filha, né, então na vida deles eu ocupo um espaço importante, mas eles pararam a vida deles para poder me ajudar. E isso é muito gostoso, assim, é muito E é gratificante. bom reconhecer, né, que É. porque eles podiam ter dito não, né, tem pessoas que Claro. dizem não. É isso que eu ia dizer, né, não Uhum. é só porque é filho, às vezes Aham. Tem É, outras coisas, te né. resolve. Podia ser não por Não, falta de tempo, oportunidade, e também não por falta de saúde, ou é não até isso. porque não quero, Não né. é quero, é Não isso só aí. quero. isso. Então, quando é um sim, e um sim assim, eu acho que é tão bonito reconhecer. Eu quero contar, gurias, pra vocês, e eu contar pra vocês, eu conto também de público, porque agora falando em modo sobrevivência, em modo além, ir além, né, eu queria dizer que tá acontecendo uma série de coisas muito legais, né, em Caxias, e eu tenho o privilégio de estar aqui no nascedouro de um movimento que está começando, ele está bem começando, foi semana passada, o primeiro grupo piloto se reuniu para dar um start num movimento chamado Sou Francisco. Sou Francisco, não São Francisco. É Uhum, na linha de São Francisco, mas é um movimento que está nascendo com um pequeno grupo, a convite aqui da paróquia dos Capuchinhos, né? uhum, Deste espaço geográfico ocupado pela Igreja dos uhum, Capuchinhos, pela presença dos Capuchinhos, no ano jubilar de São Francisco de uhum, Assis. Esse é o ano, né? Tem inclusive um decreto do que o ano prevê, né, para que seja um ano dedicado, um ano com uma essência, um ano com uma mística franciscana. Eu trabalho na Rádio São Francisco há 20 anos, são 23 anos, então essa tônica toda veio e para mim caiu como uma luva, assim, fez muito sentido. E esse grupo depois vai estar nas redes uhum. sociais, né? Outras pessoas vão poder ingressar também, porque está começando agora sendo criado com uma, como é que vai ser, né? E uma das coisas que o grupo se propôs para começar esse movimento é que seja para si, né? Você faz para si e vai convidando pessoas que vão fazer para si. Então não é um movimento para fora, para as pessoas verem, é um movimento para dentro. Né? E uma das coisas que foi proposto para esse grupo inicial é duas práticas que são extremamente franciscanas: a oração diária
né? E um ato de caridade consciente. E é muito engraçado porque é isso, né? Todo mundo faz. Todas as pessoas que eu conheço já têm uma prática social. Já fazem alguma coisa considerada uma coisa boa. Eu sei que vocês também fazem, muito, né? Uma coisa boa. Só que a gente não faz de forma consciente. Então, tem semanas que a gente fez 3, numa a gente não fez nenhuma. Então, a gente vai perdendo a referência de eu cumpri como se fosse uma meta, sabe? Uma Uhum. meta a ser Uhum. perseguida. Se fizer 2, ótimo. Mas pelo menos uma eu fiz de forma consciente. E o que que é essa caridade? Então, todo mundo desse grupo reza a oração de São Francisco todos os dias, por compromisso pessoal, e faz um ato de caridade. E eu de manhã, hoje de manhã, eu escolhi, né, uma pessoa em situação de rua. Vocês viram o frio que estava hoje, gurias? Uma Muito. friaca, né? Uhum. Quando eu estava indo para o médico na região central, tinha um rapaz relativamente jovem, com as mãos muito encardidas de quem está mexendo sempre Lixo em no lixo. resíduo, coisa e tal, assim. Eu sei que muitas pessoas poderiam me dizer, ah, mas é jovem, podia estar trabalhando. Sim, podia. Gente, todo mundo podia 1000 coisas. Eu também Uhum. podia 1000 coisas na minha Uhum. vida, né? Mas ele estava ali sentado no chão, naquele frio, pouca roupa, né? Com uma cobertinha, ele deve ter passado a noite, que não sustenta, que não dá calor. E aí eu passei e dei bom dia para ele. Para mim, na minha forma de pensar, isso já é um ato de caridade. Uhum. Não porque eu acho que eu sou melhor do que ninguém, não é Uhum. isso. Mas todos os dias a gente dar bom dia e a gente responder, porque tem gente que não responde a um Uhum. bom dia. Vocês já viram isso? Uhum. Ele diz Uhum. bom dia, a Uhum. pessoa não respondeu, Não. finge que Aham. não Aham. ouviu, Nossa, né? quantas Enfim, vezes. então dar o bom dia e responder para mim já é um ato assim que começa com caridade. E eu dei bom dia para ele me respondeu, mas eu acho que daí ele percebeu que ali tinha uma abertura e ele me pediu: a senhora pode me dar um dinheiro para eu comprar um pastel e um café? E eu fui, na hora eu não ia dar. Eu juro por Deus que eu fui embora assim, eu não vou dar. Depois eu pensei, gente, mas é um café e um pastel. Para quem passou a noite no frio, Uhum. né? E aí eu combinei com ele, disse, olha, eu vou no médico, vou pagar consulta e o que sobrar, se sobrar, eu te dou o dinheiro. Mas Uhum. vai ter que ser na volta. Não tem problema. E eu dei o dinheirinho para, claro, a gente sabe que nunca é um dinheirão, né? Um dinheirinho, pensando nisso, né? E o gesto dele, quando ele pegou o dinheiro, ele acabou encostando na minha mão, com a mão Aham. suja, né. Aham. E na hora, assim, eu fiquei pensando, né, como é a relação, às vezes, da gente dar longe, né, o É. dinheiro. Enfim, são coisas que foram me passando pela cabeça, né. Então a caridade não é só o ato de dar, mas é o ato de olhar no olho, é o ato de fazer uma escuta, é o ato de a gente se importar, e é o ato também de a gente não ter nojo, sabe, não ter nojinho. É, Uhum. às vezes parece que a gente coloca essas pessoas no modo invisível, né? E coloca. E coloca outras pessoas, porque É não é isso sobre a aí, até pessoa. é. Isso, às vezes é uma pessoa super Uhum. das tuas relações que a gente também visibiliza. Uhum. Então, quando Uhum. eu falo isso, não é, nossa, que ato de caridade ajudar uma pessoa em Uhum. vulnerabilidade. Não, isso é o mínimo. Uhum. O Uhum. ato de caridade é olhar para o ser humano, Uhum. É, seja quem for. Uhum. é, Uhum. é O isso. ato de caridade não é dar para um pobre, não é dar para uma pessoa em situação de rua. Isso é o mínimo Uhum. Uhum. do humano. O ato de caridade é a gente olhar para o ser humano, seja quem for. A gente não Seja quem faz mais for. isso, É isso aí. gurias. Não, É. não É. faz. E aí casa com o tema do programa de É. hoje, que tem a ver com inversão de valores. Eu não vou entrar aqui explicar que nós vivemos um tempo de inversão de valores, porque tá óbvio, né? É, É. eu Tá acho que tem óbvio. uma psicóloga, não me lembro o nome dela, mas tem o 11 um número 11 no nome dela, que ela fala. Ontem até passei por esse vídeo, assim, ela é bem conhecida nas redes sociais, que ela fala que a gente mostra quem a gente é quando, pela forma como a gente trata as pessoas das quais nós não precisamos e elas não precisam da gente. É mais ou menos isso, né? Tipo, aí eu preciso de ti porque eu quero fechar negócio contigo, eu quero ficar contigo, eu quero ser. Eu te trato bem. Agora, e as pessoas que a gente não precisa delas? Me parece assim, Beverly, né? Eu te ouvindo falar e fazendo uma analogia assim, né, pessoal mesmo. A gente vive tanto um tempo desse merecimento, né?
que parece que assim, ó, tu só pode ter se tu merecer, tu só pode ter isso se você, Hum, né, percorrer este É uhum. processo. resultado, É né? resultado. É fruto de um resultado. Isso, então, parece que uma pessoa que tá lá na rua, ela não merece nada, né? Não merece Uhum. dignidade, não merece nada, e só quem conhece a história de alguém entende, né, que muitas vezes essas pessoas não conseguem, elas são pessoas que têm, né, claro, tem os que não, que escolhem estar na rua, Mas né, não mas, nos diz né, não nos diz respeito, a vida do outro respeito, não né? nos diz respeito, essa é a Mas, questão. de fato, parece que não merecem nada, não merece Sim, o bom sim. dia, não merece o olhar, não merece nada, E né? veja, né, como que a gente replica essa ideia neste lugar, parece que ela foi normalizada, né, Aham. neste lugar. Aí quando a gente transporta essa ideia, porque a gente normalizou para os outros lugares, que é quem tá melhor vestido, melhor atendimento. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais cash, merece mais atenção. Eu não tô querendo aqui normalizar que no trato comercial das coisas, sim, quem pode comprar mais tem que ter um lugar mais específico. O que eu quero dizer? Atendimentos diferentes para pessoas diferentes, mas não menos atencioso. Isso É, aí. isso Não aí. menos atencioso. Isso aí. Pode até ter uma Essa é a diferença. estratégia diferente. E Isso! precisa, eu acho que, né, Sim, se justo, adequar, justo. né, no É. meu caso, a gente vai atender uma senhorinha e uma mulher de 40, tem diferença. Uhum. Total. O Sim. corpinho e o cropped. É. Exatamente. É aí que tá. Só que quando a gente normaliza esse pensamento, a gente normaliza a atitude em lugares que não são Aham. pertinentes. E a gente vai Uhum. Uhum. desumanizando-se o É, tempo inteiro. é. Então, é sobre isso. Gurias, os ouvintes já começaram aqui a participar. Meu Deus, que loucura, que coisa boa. A Isabel Viapiana, do bairro Desvio Risso, as gurias estão aqui de testemunha para dizer, essa manta, essa gola que eu tô usando aqui, Linda, por quem sinal. maravilhoso. Quem fez para mim foi a Isabel. Ela me deu de presente um conjunto, uma boina, assim, uma touca, uma boina e a gola, né? E é uma das minhas preferidas. Eu amo ela. E ainda tava falando para as gurias aqui fora, agora elas estão Sim. de testemunho, estão aí, né? Para Aham. dizer que, nossa, isso aqui é quente demais, é uma coisa boa demais, resolve a vida demais, não é? Uhum. Aham, Aham. linda, Tinha linda. falado, nós chegamos, tu tinha Tava É. falado. falando, né, então eu disse pra ela que é uma das minhas preferidas e é mesmo, Isabel, acho linda, 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 linda. Aliás, se tu fazes isso pra vender, Isabel, deixa aqui o como a gente pode acessar, porque se eu gosto, tem muito mais gente que vão gostar Nossa. Nossa, é também super pra útil nesse nosso frio. muito. E assim de tricô de verdade com lã, não Nossa. pinica, não É. pinica, não pinica. Coisa gostosa, porque tu compra umas que pinica, Uhum. sabe? Ela, nossa, quantos anos a Isabel sabe? Ela já me deu alguns pares de anos, alguns anos. E tá, olha, tá Tá ótima. linda, Tá nova? Achei ótima, que tinha recém-ganhado. maravilhoso. Muito obrigada, tá bom? Ela brincou, que cor você quer? Ai, eu adoro verde, adoro amarelo. Aham. Amarelo, gente, já pensou uma manta amarela? Uma Nossa, gola Nossa. amarela? daquela luz, né, porque a gente tende a usar Nossa. cores mais Aham. escuras no É, inverno. enfim, cores claras. Pode fazer que eu compro, eu adorei. O Charles de Viamão, ele sempre participa aqui pelo rádio, gurias. Se você desenrolar o Ah, fone, eu vou rodar o áudio dele, que tem a ver certamente com o clima, essa coisa que a gente estava falando lá no início. Eu vou deixar vocês desenrolarem pra gente poder. Pronto, foi. Bom dia, Beverly. Ouvindo temática contigo, é claro. Ouvindo esse programa bacana nas manhãs aqui, de todos os dias, no meu radinho, naquele, o APS 20. Abraço, tudo de bom. De manhã fria, a mínima foi de 8 graus aqui em Viamão. Ele achou que tá frio, né? Que em Caxias a mínima acho que é, foi 5, 6, né? De manhã é. 6. Foi. Então tu tá no luxo, Charles. Tu tá no É. luxo. O Tony Valim também diz: oi, gurias super poderosas. Ah. Em uma das louvações do Divino, diz ele, em que ele fez a cobertura fotográfica, uma festeira e ministra da Eucaristia citou uma frase muito linda. A frase é, e aí ele guardou: existem várias maneiras de amar o próximo, mas só existe uma maneira de amar a Deus, que é amando o próximo. Olha. Ó, frases de Instagram, gostei. Nossa, muito bom. Gostei. A Carlinha sinalizou que tá acompanhando a gente aqui também. A Vilani Maia, a Beatriz Tessari Vivan, a Salete Gonçalves do bairro Santa Fé. Então, toda essa galera aqui junto com a gente. Quem quiser comentar também. Vamos ao tema do programa? Vamos. Vamos. Inversão de valores tá aí. Agora, quais são os valores? Esses que a gente trouxe da família da gente. A Cris já começou a contar alguns, né? Que é se colocar a serviço. Uhum, Pronto, uhum. né? Valores que a gente
trouxe da família, mas que a gente ressignificou, né? Que fazem sentido. Valores que a gente ouviu uma vida Uhum. inteira que largou porque não fazem mais sentido. Não é que não tiveram valor, Uhum. eles perderam sentido na vida Uhum. moderna. E valores que a gente desenvolveu, que a gente criou a partir da nossa própria consciência, da nossa experiência. Vamos começar com qual, gurias? Com os que a gente trouxe de Isso, eu casa? acho É. que vai contando tem Uhum. uma linha do tempo aí. Então vamos lá. Ai, vamos lá. Nossos pais nos ensinaram Tantas coisas. tantas coisas, né? E o que a Cris trouxe também acho que é bem importante. E sem dúvida, assim, o que fica muito claro que meus pais nos trouxeram, e que a gente traz até hoje, eu tento trazer isso, tento não, eu trago isso para dentro de casa, que é o respeito às pessoas. E acho que vem até de encontro, Beverly, ao que tu disse, assim, do respeitar a pessoa, independente de quem ela seja, de onde ela vem, né? A gente cumprimentar, a gente ouvir as pessoas. É uma coisa que eles nos ensinaram. E esse respeito também pelas pessoas mais velhas, né? Como o padre Fábio de Mello fala, que a gente vai perdendo A a utilidade, né? utilidade. O pai e a mãe sempre nos ensinaram a ser bons ouvintes para os mais velhos, para os nossos avós, tios. Tanto que a gente sempre está dentro do que é possível, a gente sempre está pertinho deles também. Uhum. Então, eu acho que respeito é uma das coisas que vem muito forte em mim, assim. Respeitar o teu trabalho, as pessoas que estão contigo. Uhum. Respeito. Uhum. Em todos os Maravilhoso. âmbitos. É. Que é um valor muito importante Muito. e muito em falta, gurias. Uhum. É. Se a gente falou daquele outro olhar que já comentamos, que está em falta, respeito, gente, eu É. acho que é uma das virtudes mais em falta hoje em dia. É. Porque a gente perdeu o senso de que de fato é É. respeito, né? Uhum. Sentar à mesa e aguardar, né? Eles tinham Aham. nós tínhamos É. várias questões, assim, dentro de casa, assim, respeitá-los em primeiro lugar, Nós né? tinha, acho que uma lista bem Bem nossa grande. de respeito, Era o né? manual da É o família, né? manual É. O próprio. manual da A família. TV, por exemplo, primeiro o pai, depois nós. É, Uhum. sempre, sempre. Tem uma coisa Nossa, gente, isso é também. muito das antigas e eu também sou muito assim. Aí Aham. hoje eu exerço esse poder, né? É, isso aí. Hoje Primeiro, exerço. Me deixa assistir o que eu quero. Aham. Isso mesmo. É. Aham. Tem uma coisa E ele, também. deixa eu só falar, e ele não faz isso com os netos, né? Não, Poxa não. vida. Com os netos é primeiro os netos, depois ele. Mas tem uma coisa também que me vem muito em mente, que é um valor, acho que da nossa família, que eles ensinaram, que o que é da gente, o que é do outro, é do outro. E não só no sentido, assim, Beverly, de não mexer no que é do outro, né? Porque isso é óbvio, né? Mas eu acho que eles trazem algo muito latente também, que é sobre olhar a tua grama e não ficar olhando a grama do outro, sabe? Uhum. Então, é algo que a gente cresceu ouvindo, né? Cresceu ouvindo, olha, não se compara com ninguém, tu é tu, né? O fulano é Uhum. fulano. Do jeitinho deles, porque não tinha muita psicologia envolvida, né, Beverly? Zero psicologia. Então, a gente aprendia que a nossa jornada era a nossa jornada. E eu Era alguma acho coisa que eles passaram porque aprenderam também com outras também, gerações, né? e eu acho que isso é uma das dificuldades desse tempo que a gente vive, né? O quanto a gente olha para o outro e não olha pra gente, o quanto a Uhum. gente vislumbra o que é do outro e não olha pra gente. Ainda hoje de manhã eu fiquei lendo uma matéria do GZH que apareceu de uma pessoa bem famosa, influente, que foi presa. E quem olha a vida dela, meu É só o que se fala Deus, hoje, né? né? Não sei o que É, que é, gente. É da ela, Deolane, a aquela? Deolane, Tá. foi presa por, né, dinheiro Sim, duvidoso, né? sim. Então, olha só, se a gente se permite, a gente vai para um lugar muito difícil e que a mente da gente não dá conta de processar isso, sabe? Então, como é importante a gente olhar para a gente. É um exercício, Beverly, nesse tempo. E, inclusive, a gente tem um médico queridão que nos ajuda, nos acompanha, ele é o médico da família, que é o Matheus, Matheus Fachin, ele que nos acompanha. E ele diz, nossa, como vocês são fortes, vocês não têm depressão. Né? E eu acho que tá muito ligado à base que Isso sabe, que a aí. gente Sim, teve. sim. E é uma base sempre assim, olha, eles nos prepararam para um mundo muito cruel, Uhum. sabe? Eles nos prepararam. A gente não tinha noção disso, mas eles nos prepararam. Então hoje, se a gente encara as coisas assim, não, vamos lá, sabe? Sempre com um olhar Uhum. positivo,
isso vem muito da educação que nós tivemos. Nunca vítima, jamais. Não, Então eles esse é um não. valor, né, de É. vocês, É. que é não se colocar no lugar de vítima, né? É um Isso aí. valor. Muito forte isso. É. Muito bom Vai isso. fazer o teu corre. E eu acho que isso tá meio fora de moda também, assim, tá em Mas faz desuso. sentido, né? Tá faltando, eu diria. Não É. que seja uma coisa a ser abandonada, mas pelo Não, contrário, né? pelo contrário. Também concordo, acho que não é. Assim, eu vou contar. Bom, né, todo mundo já sabe, então eu recém me separei e eu cheguei e falei, meu Deus, como vai ser falar pros meus pais? Meu pai acho que ficou um pouco mais chocado e a minha mãe disse: levanta a cabeça, vai trabalhar, vai cuidar da tua filha. Ela disse isso. E ela Aham. seguiu fazendo as coisas dela, então tá. E outra coisa que eu acho que eles nos ensinaram muito forte, tipo, é o amor ao trabalho, né? É. Tipo, não ter medo. Ah, se tu tem que fazer isso, vai fazer do teu melhor jeito. Começando em casa, né, Beverly? Nós fazíamos o serviço de casa, ali eu andava no miudinho, lavando louça, tipo, arear panela, que a gente fala. Tinha o dia de dar brilho, Beverly. Até hoje eu ainda sigo dando brilho. Claro que a gente vai comprando panela que precisa menos Ai, brilho, né? graças a Mas eu ainda Deus. sou dessa que tem que ter um brilhozinho lá na, sabe? Aham. Onde tem pra dar brilho, tem que dar brilho. Aí você já abandonei, Beverly. Já abandonou? Eu Já ainda tenho abandonei. isso. Eu tenho que me dar não é que seja. Eu entendi o ponto, né? Que a gente às vezes tem que priorizar. O que é mais importante, né? Aham. É o brilho ou é tu fazer outra coisa que Aham. você faça mais sentido? Mas o brilho, pra mim, ele parece, Cris, que quando eu tô limpando ali, eu tô fazendo um Uma detox da terapia. cabeça. Isso. Então é por isso, não porque eu Aham. preciso do Ah, brilho. ótimo, é. tá. Não Eu são ressignifiquei. encardidas. Eu As ressignifiquei. minhas panelas não são encardidas, vamos Sim. fazer um parênteses. São Mas também limpinhas. não fico brilhando. É, Sim. eu só E eu me tiro o sinto, azeitinho. eu me sinto nesse lugar cozinhando, Beverly. Pra mim, Ah. cozinhar também é um momento que eu, sabe, a cabeça vai pra outro lugar. Eu gosto, cozinho Uhum. todas as noites pros meus filhos. Eles chegam às 9 horas do treino, tá? A jantinha pronta, quentinha, e é uma das formas também que Demonstrar amor, demonstra né? amor. Eu acho que esse é um valor que a gente traz também da nossa família, esse cuidado, né? E cozinhar também é algo que A minha expressão de amor também é o cuidado. é, Aham, eu acho que sim. né? E é Que eu tão, acho que é tão uma coisa gostoso, né? muito das gerações passadas, né? Aham. Que é uma forma de demonstrar amor. Porque a gente lembra, né? Os avós muitas vezes não botavam os filhos no colo, É. não beijavam tanto, mas eles É. tinham essa coisa do serviço, né? Sim. Que eu acho que é um valor. Não quero que desmerecer que quem tem outras formas de expressar amor Sim. não tenha valor. Mas esse é um valor que a gente acho que talvez, Sim. né, perpetue. Vocês É. também? Nós Também, também, a Cris também. mais que eu, sem dúvida. Ok, né? Mas pode ser sim, que tu faça serviço em outras sim, formas, não nessa sim. de comida, né? Mas eu faço também e Aham, gosto. Mas sim, fazer comida não tem esse papel que tem na vida de sim, vocês. sim. Ela Já é teve ótima. mais Ela da prefere minha. lavar a louça. Já teve mais Eu da minha prefiro vida lavar também. louça. É que eu acho que conforme a gente vai mudando, não é que o valor muda, mas ele parece que ele fica num lugar diferente, Aham, sabe? Então o é, valor é esse, o é, valor é demonstrar amor a partir do serviço, né? Cuidar das pessoas, Uhum. isso é um valor. é. Talvez ele se manifeste na louça, na cozinha, sei lá. Uhum, Pode ter outras uhum. formas, né? Enfim. Tem uma coisa que a Cris falou que me chamou a atenção, que é uma coisa que os antigos tinham muito, que era essa coisa de o que não é teu não mexe, né? E que eu acho muito legal e que eu acho que tem que ser levada também, eu também levo. Mas a minha mãe tinha uma variação disso, que era a variação de eu não quero o que não é meu. Mas o que é meu eu luto para ter. Que é mais ou menos um valor que eu não tinha me dado conta, mas agora no papo aqui eu acabei me dando conta, que é ocupar o seu lugar. Sabe, ocupar o Sim. lugar Uhum. de direito, que eu quero dizer, não é um lugar Uhum. sempre, mas é um lugar de direito, porque nós também fomos, enquanto sociedade, perdendo essa coisa. Quer sentar em 2, 3 cadeiras, não senta em nenhuma, Uhum. múltiplos estímulos, então você fica meio, né? Aham, E na minha casa, que é um valor, se é meu, eu quero. Uhum. É 1 centavo? É meu? Eu Uhum. quero. Uhum. Porque assim é direito teu, sabe? É. Claro que a gente faz negociações, faz concessões, mas o valor tá ali. É. uhum. Se você deixou passar daquela vez, teve os seus motivos, mas era um direito teu e você sabe que era um direito teu. Então eu não quero o que é dos outros, mas o que é meu eu quero. É isso aí.
É um isso aí. valor, sabe? E É. eu acho ele bonito, eu gosto de desenvolver ele, É, sabe? eu também acho que é necessário. Necessário. Uma Necessário. coisa que a Estela falou e eu queria retomar aqui antes do intervalo, que a gente já passou um pouquinho, que ela disse que quando contou pra mãe, né, pra tua mãe que tinha se separado e a mãe ouviu, e continuou fazendo, parece que é um dar menos importante, mas não é. Não foi. Não é, né? Tem um negócio aqui que eu acho sensacional como valor, que é ensinar pros teus, né? Pelo teu exemplo, ensinar que você pode ser sozinho, porque você já é completo. Então, os pais, talvez, eles sintam tristeza, medo, angústia, Sim. quando eles vejam que o filho tá quebrado. Agora, quando eles veem que o filho tá se sustentando emocionalmente, financeiramente, que aquela se traduz naquela máxima, não dependa de ninguém, né? Isso. E a Uhum. nossa mãe, né, dos dois, mas a mãe, ela sempre nos ensinou isso, né? Sempre. Faz o teu corre, não dependa de ninguém para ter tuas coisas, ter tua vida. Tanto que na nossa família tinha uma cultura mais antiga de mulher não trabalhar fora, e minha mãe foi lá, né? E Aham. E rompeu a fez. crença, né? Aham. Rompeu a crença. Minha isso mãe aí. trabalhou Uhum. escondido muito tempo. Sério? A Aham. família não aceitava. Uh-uh. São crenças, às vezes são crenças que precisam ser rompidas, né? Guria, são 11h38, eu vou fazer um intervalinho bem rápido, na volta a gente vai, então, retomar com isso. Ok, coisas que, então, a gente deixou pra trás, porque aqui são o que a gente carrega, né, ainda. Aham. Coisas que a gente deixou pra trás e coisas que a gente criou a partir da própria experiência. Então, eu vou fazer um rapidinho intervalo, quem quiser participar, já sabe os canais, fique à vontade. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Outono e inverno de qualidade na Manardi. Cobertor casal R$ 119,90. Manta casal R$ 29,90. Manardi, Cinema Esquina 3 de Bahia Lourdes, a loja da Dona Maria. 11h39. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 8 graus. Ser mulher não é fácil. Nós queremos igualdade e o direito de ganhar o mesmo que os homens. Queremos o direito de não morrer por ser mulher e o direito de descansar sem culpa. Ao acordar, pense o que você vai fazer para combater a violência contra a mulher. Mulheres na luta têm pressa, estão nos matando todo dia. A vida não tem hora extra. Uma campanha do Sindserve. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro favorece doenças como bronquite crônica e enfisema e ainda é a principal causa de câncer de pulmão. Com o tempo, tarefas simples, como subir escadas, dar uma volta no quarteirão ou brincar com os filhos, começam a exigir mais esforço. Fumar tira o fôlego, consome sua energia e compromete a sua qualidade de vida. Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta quinta, dia 21. Filé de peito de frango congelado, R$ 14,90 o quilo. Farinha de milho saudável, 1 quilo, R$ 13,99 cada. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 800 gramas, R$ 9,90 cada. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática.
O que acontece é assunto. 11h42, o debate seguiu aqui durante o intervalo, a gente está a gente tá se divertindo, né? No mundo em que os valores estão invertidos, a gente precisa resgatar, ter clareza. Então, a gente está falando sobre os valores que a gente trouxe, né, da nossa origem, da nossa família e que a gente quer preservar. Primeiro bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles que a gente ou ressignificou ou abandonou porque eles não dialogam mais com o nosso tempo, né? Tem algum desses para vocês, Aham. gurias? Tem, Beverly. Até a gente estava comentando aqui no intervalo, né, que a gente, da nossa família, traz muito vivo ainda que, tipo, o homem, ele precisa ser servido, né? E aí acho que eu abandonei isso desde o tempo que eu casei, isso já tem 15 anos, né, Samuel e eu sempre dividimos tarefas dentro de casa, sempre, né, e eu estava contando Uhum. aqui para vocês nos bastidores, né, que a minha mãe ainda passa pano para os meus filhos, por exemplo, que quando a gente tá lá no domingo, eu quero que eles lavem a louça, que eles sequem a louça, que a gente faça esse movimento junto. E a minha mãe fica toda assim. Aí quando eu sei que os meninos estão sozinhos lá, eu sei que ela faz tudo e pouco envolve eles. O meu marido até hoje não lava uma louça dentro da casa da minha mãe, porque ela não deixa. Então ela diz: "Ah, lá na tua casa tu faz como tu quer, aqui é como se, tipo, aqui homens não lavam". Mas ela tem feito o meu pai lavar louças, viu, volta e meia, porque eu sei que ele posta lá no grupo quando ele lava, ele faz questão de mostrar. Fiz alguma coisa a mais. É, lavei a louça. Mas eu acho que é uma das coisas que a gente deixou para trás, que não se faz, que homens e mulheres, né, eles ocupam sim lugares diferentes, né, mas quando se trata de viver junto, em viver em comunhão, em compartilhar momentos, aí já não tem mais gênero, né, Beverly? Tem um vídeo na internet, eu não sei se eu vou achar, mas eu vou tentar buscar, porque eu achei assim, eu vi já faz muitos dias. Ele é sensacional, é um casal, né? Falando sobre o papel de homem e de mulher na casa. Aham. E é muito surreal porque traz clareza sobre isso, assim, Aham. atualiza Que conhecimento, essa legal, coisa assim de Beverly. dividir tarefas, de trocar lâmpada, de ser o provedor, tá, 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 tá. Não é o tema de hoje, mas eu vou achar ele e se eu conseguir achar, a gente vai fazer um programa sobre Fazemos, isso. Ah, aham. Tá? legal, Porque legal. é porque a gente tá um pouco confuso, né? Tá. Então, o valor que seria mais ou menos, se eu pudesse parafrasear o que tu tá dizendo, é que é divisão de tarefas, né? O É, valor é que não tem quem faça mais ou menos, é um combinar. tarefas de homem, tarefas de mulher. Isso. Ponto. É. Ressignificou, né? Deixou pra Ressignificou, trás essa aham. ideia e atualizou o conhecimento. Boa. Tu, Estela, Atualizado. tem algum? Olha, já abandonamos também, inclusive meu pai e minha mãe, mas talvez mais na minha fase e quando nós chegamos em Caxias, tu vai lembrar, que é a obrigação de agradar todos, mesmo que não seja uma pessoa benquista. Um Ah, sim. exemplo disso, Beverly, a gente fez um curso de dança, eu tinha 12 anos, tu era uma criancinha, e daí a gente ia pro baile, a gente tinha que dançar com qualquer pessoa que nos convidasse. Não Tipo, podia era dizer uma não, dá obrigação, carão. Deus o livre. Da E Carão. eu me lembro que Uhum. veio uma pessoa não muito grata pro meu lado, eu acho que até meio alcoolizada, e meu pai, tu vai. Vai. E daí eu falei, caraca, hoje eu sei que isso é diferente, porque a gente veio muito Uhum. carregado de uma cidade, de uma Tem família. diferença de ser educado, né? E ser Isso, violado. São coisas isso diferentes, aí. né? E já passou, mas a gente tinha essa obrigação de agradar a Uhum. todos. Daí vinha aquela pessoa desagradável, aquele, sei lá, não sei, o tio do tio do tio do tio, entendeu? Diferente do respeito que eu falei antes, tipo, tu tinha uma obrigação, não importava se aquela pessoa era mais velha que você, era da família, não sei quanto, tu tinha, ou nem da família, dançar num baile com alguém Uhum. aleatório, que é uma coisa que a gente se libertou dessa Graças questão a do Deus. homem e mulher, tipo, agradar sempre, Sim, né? sim. Tipo, Até porque não existe não isso. existe. Ninguém é É. unanimidade, né? Eu já falei aqui em off, mas vou falar em público porque eu acho que vai fazer um certo sentido também. Que eu abandonei uma crença, né? Que embutido com aquele recado, que é um valor que eu ainda preservo, que a minha mãe também ensinou, que era faça por ti, né? Não dependa de Uhum. ninguém. Junto com este valor que eu preservo, parece que tinha embutido um
recadinho que era não confie nas pessoas. Sim. Então, ao fazer só por ti, você meio que desconfiava de Sim. todo mundo. Então, essa é uma crença que eu deixei pra trás, porque eu acho que a gente precisa estar no mundo confiando em pessoas, É. sabe? A gente precisa confiar em pessoas, não vou dizer em todo mundo, mas existem também pessoas Sim, confiáveis. Então, sim. sim, faça por você, seja autônomo, não queira o que é dos outros, queira o que é seu, mas também confiar nos outros. Isso foi uma coisa que eu ressignifiquei. E agora, saindo, né? Se vocês lembrarem em qualquer momento de alguma outra que vocês queiram dizer, é só falar, mas eu queria agora falar sobre aquilo que a gente construiu pela própria experiência, né? Aham. Que eu acho que faz muito sentido. A experiência das pessoas, elas levaram a novos valores, talvez, ou valores que foram editados com a tua ótica, com o teu jeito de ser. Tem isso, vocês são empresárias, são mães, são pessoas bem-sucedidas. E para ser bem-sucedido, teve erros e acertos. Sim, Então, o que talvez você. Não, isso aqui é de minha autoria, isso aqui é meu, eu que criei isso aqui, esse valor, né? Algo que seja Nossa, inegociável. é difícil lembrar assim, de algo, porque acho que são tantas coisas que a gente vai melhorando, né? E a gente vai evoluindo, né? De fato, dentro do contexto. Eu não Eu saberia vou dizer. dizer. Tu diz? Eu preciso mais um tempinho. E que talvez tu já tenha mais facilidade para isso, porque talvez seja da tua personalidade, justamente por esse lugar que é característico da cultura da nossa família, da submissão feminina, tal. Talvez eu me coloquei muito nesse lugar. Então, impor limites é uma coisa que é difícil, que eu trabalho. Não sei se tu consegue ver isso, tu que me Uhum. conhece mais, assim, saber dizer não, sabe, Nossa, saber dizer Beverly? não é uma coisa muito nova, gente. Eu tenho muita dificuldade, às vezes estou querendo dizer não e não digo. E eu, às vezes, até de ficar numa situação presa, uma situação, porque, né, eu me esforço para que dê certo. Então, eu acho que é uma coisa que eu não tô pronta. Eu acho que a gente, como ser humano, nunca estaria. Mas eu talvez precise subir mais alguns degraus, assim, sabe, de me posicionar e, não, chega. Né? E que daí vem de encontro ao não também. Assim, eu tenho certeza que para mim isso é uma coisa que eu já desenvolvi, mas que eu posso evoluir mais. Vai melhorando, né? Eu posso dizer, Cris, uma que é um valor para mim hoje, que é aprender a descansar. Ter períodos de descanso, porque eu acho que todos nós que trouxemos estes valores que a gente acabou de dizer, embutido neles está sempre um fazer, 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 fazer. Então, somos pessoas do fazer, a gente não vai mudar. Isso tá na gente, né? A gente tá no nosso DNA, tá na nossa estrutura, nas nossas fibras. Mas eu, né, aprendi, é um valor que eu carrego agora, que é aprender a descansar. Então, dizer não já é uma coisa que também tem dificuldade, mas dá para melhorar. Mas para mim, que eu criei, assim, que é meu valor e que daqui para frente passa, né, para os meus descendentes, para quem tá comigo, é aprender a descansar. E não tem a ver com viajar, com tirar férias. É todo dia. Todo dia tem que ter um período que seja um período de descanso. Ponto. Tem que ter um descanso, porque senão a gente vira um robozinho, né? Então é um valor meu, muito agora. Agora pensando assim, eu não sei, eu acho que eu sou bem decidida em muitas coisas. E eu acho que eu aprendi também que não é tudo a qualquer custo, sabe, Beverly? Tudo ou nada, sabe? Eu sou, por mais que, né, eu ocupe lugares onde a gente precisa ser mais arrojado, mas eu sou bem pé no chão. Então não é a qualquer custo, né? Eu acho que vindo de encontro também, acho que isso está muito enraizado e é muito pessoal, né? Tu vê que eu e a Estela, a gente tem as mesmas coisas, basicamente. Até porque são irmãs, né, Somos gurias? irmãs, a mesma educação, a mesma raiz. Então, não é a qualquer custo. Calma aí, deixa eu avaliar aqui isso aqui, entendeu? Sim. Isso aqui eu não vou fazer. Eu acho que tem uma facilidade maior, né, de conseguir. Às vezes, claro, às vezes eu tem situações as quais, né, talvez eu tenha dito não para coisas que eram importantes, porque acontece, a gente não sabe de tudo, a gente não tem uma bola de cristal, né, Beverly, para saber que resultado, mas assim, eu acho que eu não pago mais tanto para ver, sabe? E toda escolha é uma renúncia. É isso E aí. às vezes a gente olha na linha do tempo e diz, "Nossa, essa renúncia não deveria ter sido feita. Teria sido melhor se eu não tivesse renunciado." Mas é isso, toda escolha
automaticamente gera uma renúncia. Lidar bem com as escolhas tem a É, ver com isso, né? é, Com é, lidar com o que tu tá dizendo, né? é. E eu acho que também uma outra coisa é, ao mesmo tempo, né, que eu tenho isso, é naquilo que eu acredito e que eu gosto, eu tenho uma, sabe, poxa, não, eu vou fazer. E eu nunca esqueço que tirar a carteira para o meu pai foi um desafio. Foi um desafio muito grande. E a gente acompanhou o desafio, né? Ele tinha um Fusquinha na época. E, nossa, como era difícil para ele, né? E quando nós fomos para tirar a carteira, eu me lembro que ele tinha uma preocupação excessiva, porque ele não imaginava, se foi difícil para ele, imagina para nós. Né? E guardar o carro na garagem, então, tu lembra? Ele fazia questão de guardar o carro para nós. E, né, para surpresa dele, a gente conseguiu superar isso muito rápido. E eu nunca esqueço a primeira vez que eu guardei o carro sozinha na garagem. Ele ficou, como assim? Chocado, Chocado. chocado. Né? Então, acho que isso é uma das coisas também que talvez eu vou dizer assim, que é superar os medos. Sim. Né, que acho que é uma coisa, uma crença que a gente traz, que muitas vezes os pais acabam replicando isso nos filhos, Uhum. né, e eu acho que eu sempre soube separar isso muito bem, o que que é da minha mãe, o que que é meu. É tipo, vai com medo mesmo. É, e tipo, o que que eles estão falando isso porque eles esperam algo de mim, mas eu Uhum. não, sabe, talvez eu não entregue isso que eles esperam, tudo bem, vamos se frustrar um pouco, mas vamos pra frente, sabe? Claro, Uhum. nada ilícito, nada, né? Sim, sim, sim. Tudo dentro das Da lei. suas, tudo dentro da lei. Sim. Mas eu acho que é um valor, sabe, Beverly, que eu aprendi a construir, que hoje eu coloco isso dentro dos meus filhos também. Olha, não, vai lá, tu vai lá, tu vai conseguir, tu vai lá, tu vai fazer. Vai, É empurrar. uma espécie de um valor que é um valor atribuído assim à liberdade, né? É dar Isso, liberdade, né? isso. É ser livre. Nossa, É, esse valor é muito bonito, gente. é. É Isso muito aí. bonito. Porque se a gente fica preso em amarras que não fazem sentido nenhum, né? Não, Coisas que não nenhum. fazem, tipo, você não vai conseguir. Nem tentou. É, Você não vai gostar, nem provou. nem provou, Né? Eu me recordo a primeira vez que nós andamos de avião, foi nossa, foi uma surpresa, uma grata surpresa que nós ganhamos uma viagem em Beverly. Estela e eu preenchemos na época, na festa da uva, tinha aquelas revistas que vinham, ficavam abordando para Sim. tentar assinar, né? Era vejo. E aí a gente tinha que preencher uma frase, e a melhor frase, ela ia ganhar uma viagem pro Eu não Rio de acredito que Janeiro. vocês ganharam. Beverly, Que então, massa! eu era mais, né, arrojada, fui lá, eu disse, eu quero fazer a frase, liguei pra Estela, nunca esqueço, a Estela sempre foi muito poética, e eu falei, pensa numa frase, era porque o Rio Grande do Sul, sei lá, era O que o nosso estado tinha de especial, de diferente. Foi bem lindo, agora não me lembro E a mais. Estela sempre foi A assim, Estela, eu já tava aqui pensando qual é a eu frase. não lembro mais. Eu sei que tá passada a festa, um mês depois, eu recebo uma ligação e avisando então que a gente tinha sido premiada com uma viagem para o Rio de Janeiro. Na época, Não acredito. nós ficamos em Copacabana e na época, Beverly, nós voamos de Varig, no tempo que o talher era de metal ainda. Gente, que luxo. Nós almoçamos no voo, Beverly, Chique, chiquíssimo. chique. E aí a Estela, ai, será? Eu disse, mas é claro que nós vamos. Eu não tive dúvida, E Beverly. ela, né, 5 anos mais nova. E aí a nossa mãe negociou tudo que foi coisa pra gente não ir, você acredita? Mas era Acredito. por medo. Acredito, medo. Não era que eles não queriam, era medo, imagina, Rio de Sim, Janeiro, tudo que sim, se via na sim. TV era, né, era A crime, gente crime, entende crime. hoje isso também, porque a Aham. gente é mãe, né, Cris? Só que tem um limite, né? Tem. Acho que o que talvez nós aprendemos como valor é que o limite não pode ser tão grande, né? Não Acho que um pode. pouco A isso, gente não né? pode, né, podar. Claro que a gente entende que era uma segurança, mas foi super legal. Ficamos 3 dias no Rio de Janeiro, juntamos todas as nossas economias, fizemos os passeios, conhecemos o Cristo, andamos no bondinho, né? E nós duas lá no hotel chiquíssimo, lá em Copacabana, que era o... Agora eu não vou lembrar. Um plaza. Sempre Plaza, o nome de hotel chique tem plaza, Nós né? não sabíamos nem nos comportar no café da manhã, Não sabia nem Beverly. como pegar o prato. Né? Tinha todas as línguas, né? Todas. Era... Então, eu acho que esse é um valor, né? Ajudar os filhos a empurrar os filhos. Eu acho que a gente precisa, claro, sempre pro bem, para que eles possam fazer. Eu mesma falei pro Vini, eu li no olho dele essa semana, eu disse, tu tem até o final do ano para aprender a dirigir. Ele tem 14 anos, mas tá na hora. Tá na hora,
vai aprender a dirigir sim. Ah, mas tem Uber. Não quero saber, igual escovar os dentes, tem que aprender. Vai É isso aprender. aí. Então a gente tem que empurrá-los a. É o portfólio, quanto maior, melhor. Né? Eu falo pro Vini, filho, quando tu fizer 18 anos, a mãe quer muito que tu tenha uma experiência fora do Brasil. Vai, sabe? Vai viver isso. Claro, eu sempre digo, tem que ter responsabilidade. Tem que estar em dia com o básico. Sei me virar sozinho, sei cozinhar, não faço nada ilícito, Sei pregar um botão. sou o menino responsável. Uhum. Vai, sabe? Então eu Uhum. acho que isso eu trago diferente do que os nossos pais foram mais protegendo, mais A segurando. própria história Bacana isso, deles, bem né? bacana É. isso. Eu tenho um valor que agora a Cris falou, vai surgindo, né? Um valor que eu não tinha me dado conta, mas ele veio comigo, né? Não tinha Uhum. antes de mim, então hoje é uma coisa que se pratica quase que natural, que é essa ideia de acreditar nas forças que a gente tem para potencial, né? Você falou, tá com as coisas em dia, vai se desenvolver, que é isso, que é se instrumentalizar, porque não cai Tá de pronto, paraquedas, né? né, Beverly? Tinha que Isso. estar pronto, E né? em movimento, em Isso movimento. aí. É fomentar que as pessoas estejam em movimento. Isso não é só para os meus filhos. Todo mundo que está perto, e eu tenho certeza que não é só para os teus filhos também. Uhum. Tá perto é isso, é incentivar as pessoas para que elas se desenvolvam, né? Aham. Porque isso é um valor, Aham. né? Acreditar que as pessoas podem mais, Uhum. não menos, É isso aí. né? Isso aí. Aham. É um valor, né? É. Gurias, 11h58, eu tenho certeza que ao falar a gente vai lembrando de coisas, né? E ao falar a gente vai se dando conta que tem outras tantas que a gente já quer, já é um valor, só a gente não botou a rodar, né? Tem alguma coisa que ficou para vocês, assim, entre esses três pontos, né? No mundo de inversão de valores, talvez sejamos nós, eu, Cris, Estela, você que está escutando aí, os guardiões, né? Dos valores corretos. Aqueles que a gente herdou, aqueles que a gente abandonou e aqueles que a gente criou. O que fica para vocês? Bah, pra mim, Beverly, vou começar falando, fica, né, o quanto essas viradas de gerações elas são importantes, né? E como olhar para trás para buscar referência, né? Entender em que momento você tá e olhar para frente para fazer futuro, né? Então eu não tenho dúvidas que a gente vive um tempo que talvez fique deturbado isso e a gente não consegue enxergar. Mas olha como é importante. Ah, nada que os meus pais fizeram tem valor porque eles nem viveram no tempo digital. Como assim? Né? Não é bem assim. Então, o que a gente pode equilibrar, né? Sobre equilibrar os pratos e como uma geração contribui para a outra. Então, eu acho que isso fica, né? Eu acho que tem coisas que sim, a gente precisa extinguir, né? E tem coisas tão óbvias que a gente precisaria extinguir, né? A gente poderia extinguir a fome, a agressão, tantas coisas, né? Que o ser humano ainda tem dificuldade de superar. Mas, de fato, eu acho que a gente tem muito a aprender com aqueles que são mais velhos, de outras gerações, né? Para que a gente possa ter bagagem para ensinar o futuro. Senão, nada fica. Agora ficou difícil. Se Nossa fosse a revista aquela, ela ganhava Senhora. uma outra viagem. Agora, né? Ganhava uma outra. Sabe que eu falei ontem pra Ângela, o jogo virou, né? Porque tecnologia eu não sou muito boa e ela é uma estudiosa danadinha, né? A nossa fundadora. Ela me dando dicas de como mexer lá no Instante, que é a nova ferramenta do. E deu certo. Instagram. Eu falei, nossa, o jogo virou. Então, a importância da gente ter esse olhar para as pessoas. Vem de encontro ao que a Cris falou, vou ser bem breve, porque eu acho que a gente herda valores. E às vezes a gente se coloca no lugar de ali vítima, né? Ai, porque se fosse assim, ai, eu não sei o quê, ai, o meu passado. Então, olhar para o passado com aprendizado, revisitar os nossos valores, revisar. É exatamente a mesma coisa. E olhar para o futuro, né? Ver o que a gente tira, o que a gente põe, para que a gente vá se melhorando. Só assim a gente vai construindo uma sociedade melhor, né? A gente, aos pouquinhos, fazendo a nossa parte. E não se colocar nesse lugar, porque foi assim, porque meus pais me educaram assim. Eu acho que a gente tem muito respeito pelo que a gente tem da nossa família, mesmo com essas
questões que a gente foi se dando conta e eles foram se dando conta e a gente foi mudando junto. Uma coisa que eu quero fechar o programa também dizendo quem está escutando a gente agora, eu também vou fazer e sugiro que nós façamos, anote esses valores, né? Porque por vezes a gente não tem clareza de quais são os valores, porque os valores norteiam o nosso jeito de pensar, de olhar o mundo, de se comportar, né? Então, por vezes a gente tem valores, mas a gente age desalinhado com eles, né? Então, quais são os seus valores, né? Coloque num papelzinho aqueles que você lembra, né? E coloca lá na geladeira. Esses aqui são os meus valores. Os inegociáveis, né? Eles podem mudar? Podem, não tem problema, mas a gente tem que ter clareza, né, gurias? Porque daí a gente vai saber se tá agindo correto, adequado, alinhado, né? Mente, coração e atitude, né? Então, também vou fazer pra mim. Gurias, obrigada, viu? Sempre aprendo com vocês. Obrigada. Nossa, Foi muito bom, ótimo. muito bom. Beijo. Tchau. A gente vai ficando por aqui. Esse conteúdo fica lá no site, em tuaradio.com. No site não, mentira, desculpem.